Fala, galera! O Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, a equipe recebeu o Novo Horizontino na Neoquímica Arena e venceu por 1-0 para avançar. O Timão entrou em campo com a vantagem construída no jogo de ida, quando venceu por 1-0 fora de casa. Vamos acompanhar aí o debate do Jogo Aberto sobre esse jogo. O importante, na minha opinião, é passar de fase. Golear é bom, o torcedor fica feliz, mas se passar também daquele jeito, a lá Corinthians, 1-0 no finalzinho, Yuri Alberto, hein? Vem fazendo a jogada com a perna direita e na hora da definição, perna esquerda, 1-0. Timão segue na competição, mas tem que organizar um pouco mais esse time, né, Dorival? O jogo contra o Novo Horizontino caminhava para o 0-0, que classificava o Corinthians para as oitavas da Copa do Brasil. Até que nos acréscimos do segundo tempo, uma jogada construída por Félix Torres, Thales Magno e Yuri Alberto terminou com um gol do camisa 9, o seu 45º na Arena, 13º no ano. Yuri Alberto, a marca do artilheiro! Momento único, cara. Eu tô muito feliz, muito honrado, muito feliz. É o momento mais especial da minha carreira, disparadamente. Podendo atingir grandes metas que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Certamente a mais próxima seja defender a seleção brasileira. Carlo Ancelotti fará a primeira convocação na semana que vem. Vamos! É inevitável, né? Hoje é o melhor 9 atuando no futebol brasileiro. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, é um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. Antes do jogo, Dorival minimizou a vantagem do parecia pressentir que poderia perdê-la a qualquer momento. Com 10 minutos, o volante Jean Irmer, do Novo Horizontino, não apenas chapelou Angileri, como bateu de primeira. Que susto passou a Fiel. Aliás, para a galera da casa, nada parecia dar certo. Talvez a marcação de pênalti neste lance com Romero pudesse mudar o cenário, só que a arbitragem não pensou assim. Com a bola no chão, Angileri e Romero criaram algo interessante para o Timão, mas nada que mudasse o placar. O chute de Vagninho à direita de Hugo também não mudou. Por sinal, arriscar de fora da área passou pela cabeça de Bidon, em seu último ato antes de ser substituído por Carrilho. A partir daí, entraram 8 jogadores dos dois times em campo. Absolutamente nada relevante aconteceu até Yuri marcar. Principalmente no início do jogo, eles começaram melhor e depois nós tomamos o controle, assentamos no jogo, tivemos oportunidades com o Vagninho, com o próprio Jean ali de sair à frente. É um momento de início de trabalho, um momento de ideias novas, tudo novo. Então, o resultado positivo ele dá a gente a maior tranquilidade possível para que a gente possa entender melhor as ideias do treinador. A equipe se sente jogando de uma maneira segura. Logicamente que ainda estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva. Com a vaga, o Corinthians embolsou mais de 3.600.000 reais. Nos próximos dias, vai conhecer o adversário nas oitavas de final. Os jogos desta fase só serão realizados no segundo semestre após o Mundial de Clubes. Antes, o Timão ainda fará 4 partidas, 3 pelo Brasileiro e 1 pela Copa Sul-Americana, com a expectativa dos retornos de Memphis e Rodrigo Garro. É difícil, nós estamos acompanhando a evolução dia a dia. Hoje treinaram, estão intensificando, estão melhorando a cada momento, mas eu não tenho ainda como falar se os teremos final de semana, meio da semana que vem ou final da semana seguinte. Bom, Ronaldão, Corinthians 1-0
suficiente para classificar, seguir na Copa do Brasil e agora já pensar no Campeonato Brasileiro no jogo contra o Atlético. E o mais importante é o que já está acontecendo, que o Dorival está fazendo, ele está se preocupando com a defesa também. Ontem ele já colocou um sistema onde ele deixa sempre o Michael encostado na defesa ali. Ontem ele optou pelo Ranieri, que teve a grande oportunidade também, só que não conseguiu concluir, mas a verdade é que... Ranieri mais adiantado, né? Aí ele percebeu que... Ele falou, vou tirar o Félix Torres de perto do gol, porque ele, o Hugo e o gol não estão combinando. E colocou na direita. E ontem, por incrível que pareça, ele estava muitas vezes... Olha pra câmera e fala bem devagar. Ontem, por incrível que pareça, o Félix Torres jogando na lateral foi bem, gente. Contra o Santos também foi bem. Contra o Santos também ele foi bem. Agora, aleluia, gente! Elogiando o Félix Torres. Como ele é volúvel, esse Ronaldo. Parabéns ao Dorival. Méritos do Dorival. Não vem na próxima partida já falar do Félix Torres, então. Dá um tempo pro cara. O Dorival vai colocar esse menino na seleção equatoriana na lateral também. Porque o que ele jogou ontem foi impressionante. E no final do jogo, ele sentiu um pouco mais, mas continuou ali, porque ele teve que atacar algumas vezes. No gol também, no finalzinho, ele faz parte do ataque, do começo do ataque ali no meio de campo, que toca essa bola, ele pifa essa bola, como você gosta de falar, ele pifa essa bola no meio, acaba saindo a jogada. E o Yuri Alberto ontem foi 100%, quer dizer, isso aí é a mão do treinador, mas tem que tirar, o Dorival, tem que tirar a síndrome do caranguejo desse time do Corinthians. Qual é a síndrome do caranguejo? Pega a bola, o Thales Magno, menino, ele pega a bola, finge que vai driblar, olha e toca no Ranieri. Aí ele pega a bola de novo, toca no Ranieri. Aí vem lá, o Michael vem até o meio, dá uma passada, toca no Ranieri. Aí toca no Kaká. É tocar a bola pra frente. Tem que tirar isso aqui, isso era do Ramon. Ramon Dias fazia isso. Vamos ficar com posse de bola, mas com o Hugo. Não. Faz essa bola girar pra frente, pô. Eu dou um desconto pro Dorival Júnior e do Dracena, que é o seguinte. Ele não tem o Garro e nem o Memphis. Esse time perde muito em qualidade. E o Novo Horizontino, pra quem precisava do resultado, também não se expôs, não fez aquela pressão. Aí o jogo vai ficando sonolento, cansativo. Mas o Yuri deixou pro finalzinho a definição. Renata, na verdade foi um jogo duro. Duro de assistir. Porque eu vou falar um negócio pra você. Não teve nada de futebol ali, muitos passes errados, muitos posicionamentos errados, jogadores escorregando bastante no gramado, entendeu? Então são situações que acabou com que o jogo não foi tão brilhante assim, mas eficiente para o Corinthians. O Corinthians vem numa crescente, principalmente na parte defensiva, como o Ronaldo acabou de falar. Eu acho que o Dorival está sendo cirúrgico. Vamos primeiro não tomar gol e depois a gente vai tentar ver o que a gente vai fazer lá na frente. Mas sem Garro, sem Memphis, que são jogadores criativos, que podem, de repente, em alguma jogada decidir o jogo, eles não estão dentro do campo. Então, o que tem, o Dorival está fazendo, merecida a classificação, né, e uma vitória importante para o Corinthians. E o importante é classificar na Copa do Brasil, colocar essa grana, mais de 3.600.000 no bolso, pensar na próxima fase, o Corinthians cumpriu esse objetivo. Seguinte. 10 novas, tudo novo, então... o resultado positivo ele dá a gente a maior tranquilidade possível para que a gente possa entender melhor as ideias do treinador. É importante ressaltar que a gente vem do terceiro jogo sem sofrer gol, isso ajuda bastante, porque a gente sabe da qualidade que temos lá na frente, e a qualquer momento o nosso ataque vai fazer gol, então a gente fica muito feliz com os resultados, né? E, bom, o desempenho, se não está sendo melhor ou não, isso aí a gente vai trabalhar para que melhore, mas que seja sempre dessa forma, vencendo. Os adversários que lutem, os jogos em que o Corinthians não sofreu gol desde a estreia do Dorival. Foram 7 jogos com 4 sem sofrer gol. Como o próprio Hugo destacou, o terceiro consecutivo, então, que o Corinthians pelo menos sai com a clean sheet. Então, esse é um ponto também pra gente discutir com os nossos comentaristas, porque era um problema do time do Ramon, né, que sofria muitos gols. Parece que essa questão lá no Corinthians está resolvida. O Vladimir Bianchini está com a gente pra gente falar da defesa, mas também, não é, Vlad, muito do ataque, especialmente na figura do Yuri Alberto. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para a Mari, para o Jailson, para o Mairo Marra, também para os fãs de esportes. O Corinthians, que chegou ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols e busca uma marca que não acontece desde 2022, quando o técnico ainda era o Vitor Pereira. Chegar a 4 jogos sem ser vazado. Contra o Atlético Mineiro, vai buscar essa marca. O Yuri Alberto, que chegou a 13 gols na temporada, já está sendo uma das melhores temporadas da carreira dele. Inclusive, o ano passado ele fez 31 gols, foi o principal artilheiro do Brasil.
O técnico Dorival Júnior falou muito a respeito dessa questão do Yuri, mas também fez vários elogios à defesa do Corinthians, principalmente na figura do Félix Torres, um jogador que vinha sendo muito criticado quando atuava como zagueiro. Ele foi improvisado na lateral direita, inclusive ele teve uma conversa com o Félix Torres a respeito disso, porque é um jogador de seleção equatoriana, com bastante destaque na seleção, mas que no Corinthians sofreu com algumas dificuldades. Inclusive, a respeito disso, o Dorival pediu mais reforços para o elenco na temporada, no meio do ano, já que ele está precisando fazer alguns improvisos. O Corinthians que agora vai enfrentar o Atlético Mineiro, mas tem uma questão para resolver, principalmente na parte do departamento médico. 4 jogadores não estavam à disposição. O Memphis Depay, que tem um problema no tornozelo, o Rodrigo Garro, com uma tendinopatia no joelho, os dois devem viajar para o jogo contra o Atlético Mineiro, mas são dúvidas ainda. O mais provável é que eles joguem contra o Huracan no meio da semana que vem pela Sul-Americana, um jogo que vale a vaga na segunda fase. Além disso, o Mateuzinho, que também não atuou ontem, é um jogador que deve estar à disposição do técnico Dorival Júnior. Já a situação do Gustavo Henrique, zagueiro que operou de uma hernia inguinal, é avaliado dia a dia. Provavelmente não deve retornar nos próximos jogos, Bruno. Boa, a gente então também discute esse futuro do Corinthians no Brasileiro, jogo contra o Galo, como o Vlad falava, e a partida decisiva contra o Huracan na próxima terça-feira com a nossa transmissão, Mari. Você falou o Galo, ele... A partida começou tensa para os corintianos. Logo aos 10 minutos, Jean Imer deu o chapéu e Angileri soltou bomba, mas Hugo Souza fez uma defesaça. O restante da primeira etapa não teve outras grandes emoções. O grande lance para os donos da casa ocorreu aos 37 minutos, quando os jogadores pediram pênalti por possível empurrão em Romero, mas o VAR mandou o jogo seguir. No início do segundo tempo, aos 5 minutos, Yuri Alberto finalizou cruzado na área e encontrou Ranieri, que arriscou chapa para o gol, mas foi travado. Nos acréscimos, aos 47 minutos, Yuri Alberto invadiu a área pela direita, cortou a marcação e chutou no cantinho para anotar o gol da vitória. O Corinthians avançou às oitavas de final da Copa do Brasil e agora aguarda o seu adversário que sairá após um sorteio. O Novo Horizontino foi eliminado da competição em sua melhor participação na história e volta suas atenções à Série B do Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo neste sábado, às 21 horas, quando visita o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte.